Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ney Ladeia. Ele escreveu um texto chamado O Deus que me vê. Esse texto foi escrito para o Manancial e eu quero lembrar-vos que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, lembrando que é a Bíblia, né? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia. O que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero que vocês, se possível, né, se inscrevam no canal, compartilhem, porque assim, ó, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai sempre produzir um efeito para a salvação, um efeito para a perdição. Isso a gente nunca vai saber, mas o que a gente sabe é o seguinte, que o Senhor mandou que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Então nós, quando compartilhamos, fazendo de alguma forma, estamos obedecendo aquilo que o Senhor nos mandou, tá bom? Então vamos orar e vamos depois estudar esse texto que eu acho lindíssimo, né? Um texto que realmente eu gosto muito e nos ensina demais. Senhor, que nós possamos estar sempre diante de Ti, que nós possamos sempre confiar que o Senhor é o Deus que nos vê, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que só sabe quanto estamos sofrendo, sabe de todas as coisas, que nós possamos sempre confiar nisso. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler capítulo 16 de Gênesis, que eu gosto muito, né? Que traz uma narrativa super intensa e cheia de significação espiritual. Por quê? Vai contar a história de Sara e Abraão, quando, diante da demora da promessa de Deus, a irmã Sara vai e entrega a serva, a escrava Agar, a Abraão para gerar um filho. E o Senhor falou que iria dar descendência, né? Mas eles não tiveram paciência. Então a empregada, a escrava, a Agar, a irmã Agar, concebe, mas isso gera muitos conflitos e muitos sofrimentos. Ela fica grávida, mas isso dá muito ruim, porque há um atrito lá entre as duas, entre a Sara e a Agar, e não é legal. E aí a Agar pega e foge para o deserto, e ela encontra o anjo do Senhor, que vai lhe dar uma mensagem super poderosa, que ela não estava esquecida, nem invisível, porque Deus via a dor de Agar. Então, Agar fala que Deus é o Deus que me vê, né? Em hebraico, El Roi. Então ela reconhece que Deus vê o que ela está passando, né? Qual que é a mensagem principal? É que Deus não está indiferente ao sofrimento humano. Mesmo no deserto onde a Agar estava, ela foi vista e foi acolhida. Então é o Deus que realmente vê. O Senhor assegura que o filho de Agar, o Ismael, ele também tem uma grande descendência. Então é uma promessa que ela recebe também de descendência. E esse encontro aí mostra que Deus se revela nos momentos de solidão e dor. Mesmo lá no deserto, o Senhor chega para consolar. E a história vai lembrar a gente que tentar apressar a promessa de Deus pode gerar conflitos. Mas olha, a gente muda, mas Deus não. Deus continua fiel. Por isso que temos que ter nele fé e confiança. Como podemos aplicar o texto nos dias de hoje, né? Bom, quando a gente se sente invisível ou esquecido, né? Quando a gente está enfrentando muitos desafios e acha que o Senhor não está olhando para nós, nós temos que lembrar que Deus é o El Roi, aquele que nos vê. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas lutas e Ele conhece as nossas esperanças. E Ele está nos vendo a todo momento. Assim como Agar, a irmã Agar, recebeu direção e consolo, a gente também pode encontrar em Deus orientação e paz. Então, moral da história, esse capítulo é uma poderosa lembrança de que não estamos sozinhos, mesmo no deserto.
Mesmo no deserto, a gente não tá só. Isso é incrível, né, irmãos? Então, vamos ler aqui o texto. Pega aí na sua Bíblia. Eu vou ler na nova tradução. Não, desculpa. Nova tradução na linguagem de hoje, que eu tenho lido esse ano todo, né? E você pega na sua tradução e tá tudo certo. E diz assim, ó. Sarai, a mulher de Abrão, não tinha dado filhos. Não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. E Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E este filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso é, porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica em frente a Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Amém? Bom, então o texto chama-se O Deus que me vê, e o versículo escolhido pelo irmão Ney Ladeia é o 13, que diz: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o seu nome, o nome de tu és o Deus que me vê. De novo, vou repetir. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Agora sim. Bom, então o texto vai falar sobre o Deus que me vê. E a pergunta que não quer calar é: quem é o seu Deus? O que ele representa para você? De que maneira você o definiria? Né? Agar definiu como o Deus que vê, né? E você, como definiria Deus? É importante, é interessante a gente perceber como as experiências pelas quais a gente passa influenciam diretamente na imagem que a gente percebe de Deus. De forma prática, a gente vai vendo que isso se confirma com o que a sua palavra e revelação nos apresentam. Então, de acordo com a sua experiência, é o modo como você vê Deus. Quando a gente vê esse capítulo aí que a gente acabou de ler, o capítulo 16 do livro de Gênesis, é interessante ver a experiência de Agar, né? Ela tem uma experiência única com Deus, porque o que ela descobre sobre Deus e que a surpreende em sua vida é muito, muito importante, muito significativo. Ela diz que ele é o Deus que vê. Isso porque ela jamais ia imaginar que o seu sofrimento seria visto por Deus, ou que o seu sofrimento seria considerado por ele. Como é bom, né, a gente poder perceber que Deus nos vê
e se importa com a gente. Ele não só vê a gente, ele se importa com a gente. De acordo com a palavra de Isaías, ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você vê lá em Isaías 64:4, diz assim: Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Isaías 64:4. Bom, então reflete nesta pergunta e responde para você mesmo: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Que experiência você teve com ele? Como ele influenciou e influencia a sua vida? Espero que, assim como Agar, você conheça esse Deus que vê, se importa e se cuida, e cuida de você. Eu conheço esse Deus, e para mim ele é o Deus que realmente vê, é o Deus que se importa, é o Deus que cuida. É um Deus muito, muito, muito presente. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Como é bom perceber que Deus nos vê, que Deus se importa conosco. Bom, agora eu vou terminar e termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o nosso Deus é o Deus que me vê, ele vê a gente. Para nós é super fácil abraçar e nós temos que abraçar realmente. Quero que vocês se lembrem também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu encerro, com a frase de Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.